Eleições 2014. Oferecimento Fiat Autovema. Aqui é o seu lugar. Cirro Sistemas. Automação comercial e ponto eletrônico. Lojas Profac. A loja da pequena empresa. Romanel. Você é a joia. Romanel, o seu complemento. E refrigerantes Didio. Eu quero Didio. Estamos de volta com o debate da TV Candelária e neste bloco, pela última vez, os candidatos farão perguntas entre si. Vamos às regras desse quarto e penúltimo bloco. Neste quarto bloco, mais uma vez, os candidatos farão perguntas entre si, seguindo ordem definida em sorteio. Cada candidato será questionado uma vez durante o bloco. O candidato que perguntar terá direito à réplica. O que responder poderá fazer a tréplica. O tema será de livre escolha do candidato que faz a pergunta. Tempo, pergunta 30 segundos, resposta 1 minuto e meio, réplica 30 segundos, tréplica 30 segundos. Lembrando mais uma vez que o primeiro candidato a perguntar será o último a responder. E vamos ao sorteio de quem inicia perguntando nesse quarto bloco. E nesse quarto bloco, quem começa perguntando é Pimenta de Rondônia. Pimenta de Rondônia, o senhor faz a sua pergunta direcionada a quem? Vou perguntar ao candidato Confúcio Moura. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidato, o governo recebe, imposto. Mas aqui tem um problema, que esse governo não tem pagado os precatórios. Por que no seu governo não pagou os precatórios, já que nós temos aí, segundo estatística, quase 190 mil precatórios? Existe servidor que o pai morreu, as pessoas morreram, e eles estão na fila e não recebem esses precatórios. No seu governo, o senhor não pagou por quê? Candidato Confúcio Moura tem 1 minuto e 30 para a sua resposta. Para que o telespectador entenda, precatórios são dívida do Estado com pessoas. Mas, candidato Pimenta, nós temos pago sistematicamente. Eu não pago a pessoa, eu pago a justiça. Eu pago ao judiciário, e o judiciário é que faz o pagamento das pessoas na ordem cronológica. Já respondi. Está respondido, só isso. Agora eu vou aproveitar o tempo para falar do meu governo. Falar do meu governo, um governo de parceria comprovada. Nunca, estou aqui, olha gente, eu estou antigo em Rondônia, do território. Eu nunca vi um governador ser tão parceiro dos municípios como eu fui, e sou. Todos os prefeitos, de todos os partidos, do PT, do PSDB, de todos os partidos, estão lá ajudando e trabalhando. Então, essa parceria, esse diálogo, essa cooperação, a palavra dada e cumprida é muito importante na política. O padre Tom falou aqui que nós, na cidade dele, que ele foi prefeito, eu não estou fazendo nada. Acho que ele não foi lá essa semana, eu fui lá antes de ontem. Tem 3,5 km de asfalto lá, padre Tom, sendo feito. E no fim do seu mandato de prefeito, o senhor deixou 5 km de rua esburacada. Eu recebi a associação comercial me pedindo socorro. Eu fui lá, mandei lá o Inácio, o Isaac Benesbi fazer. Isaac já faleceu e foi lá e fez. Obrigado, candidato. 30 segundos para a sua réplica, candidato Padre Tom. Pimenta. O senhor respondeu rápido, é porque o senhor pagou pouco, governador. Mas eu dizer ao senhor que o Estado também tem que receber, principalmente os impostos dos políticos e dos empresários que são filiados nos partidos tradicionais. Então, no meu governo, eu irei pagar mais precatório, porque eu irei receber as contas também. Porque se o senhor não pagar, daqui um dia, se o governador não pagar, vai acontecer intervenção no Estado. Quem recebe também tem que pagar, e o governo não tem pagado. 30 segundos para a sua tréplica, candidato. Pimenta, eu me dou muito bem com a justiça, tenho sido reconhecido, sido cumprimentado pelo Tribunal de Justiça, pago sistematicamente na forma da lei mensalmente. Tem nada atrasado. Então, essa parte de precatório, que está tão implicado com precatório, que nós estamos cumprindo. Então, tinha precatório de 400 milhões, que estava segurando a fila. Acertamos, negociamos, auditamos a conta, caiu para 100 e poucos milhões, já pagamos. Obrigado, então,
Obrigado, candidato. O senhor agora vai fazer a sua pergunta. E a dirige para quem? Eu? Para Jaqueline Cassol. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Candidata Jaqueline, o candidato Expedito Júnior tem falado que está preparado para ser governador. No primeiro mandato dele de deputado federal, ele foi afastado rapidamente. Depois foi eleito deputado de novo, defendeu as 10 mil demissões do Bianco. E como senador, foi novamente interrompida com denúncia de corrupção eleitoral. Eu pergunto à senhora, o que a senhora acha? Ele está preparado para ser governador? 1 minuto e 30 segundos para a sua resposta, candidata Jaqueline. Bom, candidato, o que eu posso afirmar é que o candidato Expedito Júnior, inclusive, fez parte do seu governo nesses primeiros 2 anos e meio, 3 anos. Então, esses problemas entre vocês, eu não tenho que manifestar. Eu estou aqui para apresentar a proposta para você que está em casa, eleitor, para dizer que a Jaqueline Cassol nunca exerceu cargo público, diferentemente do que o candidato falou. É a primeira vez que eu disputo um cargo eletivo e tenho condições e competência, porque tenho mais de 16 anos de vida pública. Sou advogada, especialista em direito público, conheço a realidade dos municípios, porque fui assessora jurídica, também trabalhei no CAEX, no Ministério Público. Inclusive, candidato, o senhor falou aqui que eu não consegui fazer nenhum dever de casa, mas eu gostaria de lembrá-lo que lá na exposição de Ariquemes, o senhor elogiou o projeto do CPA que eu deixei e o senhor executou na íntegra. Então, agradeço aqui em público, para vocês que estão em casa sabendo, e vocês também da plateia, que foi elogiada pelo então governador e agora candidato. Eu, Jaqueline Cassol, tenho propostas. Eu não estou aqui para atacar ninguém. E o que eu acho ou deixo de achar não faz diferença. O que eu quero é que você em casa, eleitor que está indeciso, que ainda não sabe qual dos 4, ou dos 5, aliás, que estão aqui, qual é o mais preparado para governar Rondônia nos próximos 4 anos. Pode ter certeza que a Jaqueline Cassol não vai fazer conchavos políticos, não vai fazer apadrinhamentos como aconteceu, e aí os dois, por questões políticas, racharam e agora estão aqui os dois, um atacando o outro, se alfinetando, inclusive na imprensa que a gente tem visto todos os dias. 30 segundos para a réplica do candidato Confúcio Moura. Eu tenho visto mais os ataques de vocês dois. Eu sei de lá. Eu estou quieto aqui. Muito bem. Mas meu pai falava o seguinte: pau que nasce torto, morre torto. Essa é uma grande realidade. Ninguém conserta. Pessoa que tem esse currículo dessa maneira, como eu expus aqui, e é de livre conhecimento do povo de Rondônia, pode até, eventualmente, infelizmente, vir a ser governador de Rondônia. Mas, com certeza... 30 segundos. Obrigado, candidato. 30 segundos para a tréplica da candidata Jaqueline. Olha, candidato, em momento algum eu ofendi o candidato Expedito. Eu apenas falei uma verdade e não vejo isso como ofensa. Agora, o senhor e ele faziam parte do governo, até recentemente, e agora ficam se atacando. Eu volto a dizer para você que está em casa, eu tenho propostas. Eu não estou aqui para ficar discutindo quem é, quem o quê, quem deixou de fazer. Eu nunca tive mandato eletivo. Diferentemente de os outros 3 que eu e Pimenta de Rondônia não tivemos, eu nunca ocupei cargo público, eu nunca fiz conchavo político. É a primeira vez. Por isso, Jaqueline Cassol 22 é o melhor para governar Rondônia. Bem, e agora a candidata Jaqueline vai encaminhar a sua pergunta para Expedito ou para o Padre Tom. Expedito, o atual governo prometeu fazer 600 quilômetros de asfalto na campanha de 2010 e sem pegar empréstimo, mas não conseguiu cumprir a promessa e ainda endividou o Estado. Pergunto, o senhor saberia nos explicar por que ele não conseguiu realizar o que prometeu, mesmo fazendo empréstimos? 1 minuto e 30 para a sua resposta, candidato Expedito Júnior. Eu não consigo responder uma pergunta que deveria ser direcionada a ele, porque eu entendo que a incompetência é do governo dele. Eles não conseguem licitar, eles não conseguem imprimir um ritmo, eles não conseguem inaugurar obras. Está aqui as provas das obras paralisadas. Todos esses asfaltamentos hoje estão paralisados pelo Tribunal de Contas. Eu tenho dó do Pimentel. Pimentel deve ser demitido a partir de amanhã, porque tudo nesse governo, ele vai pela cabeça dos outros. Quem vai pela cabeça dos outros é Piolho. Lá no município de Rolim de Moura, o Padre Tom pediu que ele demitisse o Edmar, porque ele estava mentindo, falando coisas que não estavam acontecendo no seu governo, porque o Edmar tinha dado essas informações a ele. Aqui agora, quem deu as informações foi o Pimentel.
eu fico muito tranquilo. E os efeitos da pesquisa Ibope faz isso aí, ó. Faz exatamente. Nós sofremos os ataques que estamos sofrendo. Eu não participei jamais do governo, do atual governador. Nunca participei. Outra coisa, se eles não licitam obra, é porque são incompetentes. Não deram conta do recado. Não conseguiram imprimir um ritmo nesse estado de Rondônia. De repente, como prefeito de Ariquemes, ele não lembrou aqui, mas eu ajudei. Destinei 1 milhão para o aterro sanitário da cidade de Ariquemes, quando ele era prefeito da cidade de Ariquemes. Então, eu contribuí, eu fiz o meu dever de casa, eu contribuí com o meu papel como parlamentar e vou cumprir agora como governador do estado de Rondônia. Tempo esgotado, 30 segundos para a sua réplica. Infelizmente, você que nos assiste, nos ouve através do rádio, quem paga a conta somos todos nós contribuintes. Tomar dinheiro emprestado é dar certificado de incompetência. Governo sério, sem conchavos, enxuto, que tem gestão, ele faz com recurso próprio. Ele paga a folha e ainda sobra recurso para poder fazer a infraestrutura. Eu vou pegar um governo endividado, mas com determinação que tenho, planejamento e gestão, vou tornar o nosso Estado viável e vou valorizar o nosso servidor de carreira, com certeza. 30 segundos para a sua tréplica, candidato. Valorização dos servidores de carreira, nós vamos fazer no nosso governo. Nós já assumimos compromisso que a partir de 1º de janeiro vamos enviar um projeto para a Assembleia Legislativa, onde 50% das funções gratificadas do Estado de Rondônia serão ocupadas por servidor de carreira, servidor que carrega o piano, servidores que carregam a responsabilidade pelo Estado de Rondônia e hoje não são valorizados. No nosso governo, a partir de 1º de janeiro, nós vamos inverter essa regra. Quem vai comandar são os nossos servidores. Obrigado, candidato. E o senhor pode fazer agora a sua pergunta por questão obrigatória ao Padre Tom. O senhor foi o primeiro a responder. Eu vou continuar na questão dos empréstimos. Padre Tom, o atual governo contraiu em torno de R$1 bilhão de empréstimo para investir em Rondônia. O senhor não acha que o governo deveria ter destinado parte desses recursos para agregar valores nas matérias-primas produzidas aqui no nosso estado, aqui em Rondônia? 1 minuto e 30 para a sua resposta, Padre Tom. Concordo. Se eu fosse o governador nesse momento, parte desse dinheiro seria para incentivar a pequena, a média e o grande empresário para manufaturar os nossos produtos, para gerar emprego e renda para o nosso estado. Infelizmente, o dinheiro foi usado para obras eleitoreiras. Asfalto ruim. Tivemos em Jaru que o governador não teve coragem de ir ao debate na cidade de Jaru, onde estão fazendo uma porcaria de um asfalto ligando a BR-364 até o Broma. E eu ando de carro. Eu visitei 48 municípios de carro na campanha. E eu visitei Alto Alegre. Na campanha não tinham dado a ordem de serviço. Portanto, é outra obra eleitoreira para enganar o povo de Rondônia. E os hospitais poderia ter iniciado no início do governo. Iniciou o hospital de Guajará e o hospital aqui da cidade de Porto Velho. Quero ser o governador para concluir essas obras, para que essas obras funcionem. E parte desse dinheiro do empréstimo teria se juntado ao programa Mais Médico para contratar médicos especialistas para trabalharem nos hospitais regionais. Para o povo de Rondônia não continuar sofrendo dentro de ambulâncias e morrendo aí nos corredores do hospital João Paulo II. Réplica de 30 segundos para o candidato Expedito Júnior. Eu me reuni com a Associação Comercial de Cacoal. E eles fizeram um pleito ao governador para que destinasse em torno de 40 milhões para que eles pudessem transformar Cacoal num polo calçadista. Não foram atendidos, porque não é essa a visão do governo de gerar emprego e renda. No nosso governo, nós vamos incentivar o médio, o micro, valorizar e buscar recursos para que nós possamos gerar emprego e renda. Nesse projeto de Cacoal seria 10 mil empregos. 10% da população de Cacoal seria beneficiado se o governo tivesse atendido. 30 segundos para a sua tréplica, Padre Tom. Hoje mesmo, no programa do governador na televisão, ele disse que a saúde vai bem. Eu pergunto ao telespectador, vai bem a saúde? Talvez somente no desenho animado do programa dele. A saúde não vai bem. E não tem amor a Rondônia, ao povo de Rondônia,
quem deixa as pessoas sofrerem dentro de ambulâncias e ficarem abandonados em corredores de hospitais. Padre Tom, o senhor tem agora 30 segundos para formular uma pergunta ao candidato Pimenta de Rondônia. Pimenta de Rondônia. Você fala muito do Congresso do Povo, Conselho do Povo, Congresso do Povo, que o povo vai decidir, que você vai conversar e perguntar ao povo. Eu te pergunto, como fica a Assembleia Legislativa nessa história toda? 1 minuto e 30 para a sua resposta, candidato Pimenta de Rondônia. Patom, os poderes são independentes, mas tem que haver harmonia. Eu, no meu governo, quando assumir o governo, não vou fazer o que acontece nos outros governos. Já começa brigando pela mesa diretora, né? A gente vê aquela correria, e aí você vê deputado ficando rico de um dia para o outro, só na eleição da mesa diretora. Eu não irei fazer sem intransigência. O Congresso do Povo, nós já celebramos no estado do Amapá, em Macapá, na prefeitura. Agora, é só o senhor voltar lá atrás, no tempo que estava começando o PT, que a gente ia para a porta da fábrica, que a gente ia para a porta da escola, que a gente criava associação de tudo, não era? Para participar. Isso acabou, porque os governos federais cooptou tudo isso. No meu governo, não. Eu irei respeitar a Assembleia. Os deputados irão trabalhar tranquilo. Agora, nós sabemos que o Judiciário já tem a parte dele do orçamento, a Assembleia também terá. Eu irei celebrar o Congresso do Povo para evitar isso. Como o senhor, por exemplo, não deu tempo de nós falar aqui da agricultura. O homem do campo, ele não vive só de calcário, não. Essas conversas para o homem do campo. Eu irei criar aqui o CEAGERO, a Central de Entreposto e Abastecimento de Alimento, para dar suporte ao pequeno produtor e o produtor armazenar a sua produção e se livrar do atravessador. Então, é dessa forma. O Congresso do Povo é para a gente ouvir a população. E aí o governador Pimenta de Rondônia, da coligação Frente de Esquerda, os 50, vai fazer os investimentos aonde o povo precisa e necessita. Obrigado. 30 segundos para a réplica do Padre Tom. Nessa eleição, eu espero que o eleitor escolha o melhor governador, os melhores deputados estaduais e federais, para colocarmos a política de Rondônia no mesmo patamar do povo ordeiro e trabalhador do nosso estado. E eu vou respeitar os poderes, mas também é muito importante os conselhos de saúde, educação e desenvolvimento rural. E eu vou ser um governo transparente. Eu quero conversar diretamente com o povo, usando os meios de comunicação para que o povo me ajude a governar. 30 segundos para a sua réplica, candidato Pimenta de Rondônia. Eleitor de Rondônia, o voto limpo, tem gente que só tem conversa, blá, blá, blá. Eu cedi o meu programa eleitoral para a Justiça Eleitoral. É uma pena que o meu programa era só 1 minuto. Ah, quem me dera se eu tivesse 5 minutos para me ceder à Justiça Eleitoral. Então, eu posso realizar tudo isso que tem de proposta. Eu sou o único candidato que tenho 4 propostas. Eu não vou dizer que vou melhorar, não. Eu tenho proposta para melhorar a Rondônia. E vou começar pelo voto limpo. Agora, servidor, presta atenção. Eu preciso do seu voto para ser o governador que vai fazer a diferença. Obrigado, candidato. É o seguinte, durante esse bloco, a comissão julgadora decidiu que o candidato Expedito Júnior tem direito a 30 segundos como direito de resposta contra o candidato Confúcio Moura. O senhor tem 30 segundos a partir de agora, candidato Expedito Júnior. Sistematicamente, eu estou sendo atacado por este candidato. Ele já tem me chamado de bêbado, já me chamou de jogador de baralho. Vocês viram aqui hoje ele me atacando mais uma vez. Eu nunca respondi a nenhum processo criminal, nunca desviei dinheiro público, e olha que eu estou há 31 anos na vida pública. Eu nunca respondi a nenhum processo por improbidade. Nunca tive a Polícia Federal 6 horas da manhã na minha casa. Nunca tive. Graças a Deus. Sou um homem limpo. Sou candidato porque o Tribunal Regional Eleitoral me deu esse direito. Obrigado, candidato. Bem, nós encerramos o 4º bloco. Estamos nos aproximando agora do final do debate. No 5º e último bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Fique por perto, até já.